Em 1874, uma colona do Kansas chamada Mary Louise Shepard sobreviveu 3 semanas presa na Grande Nevasca com nada além do que sua mãe lhe ensinou na trilha do Oregon. Sem eletricidade, sem água encanada, sem ajuda num raio de 320 quilômetros. Hoje, quando essa energia acaba por 48 horas, metade dos americanos entra em pânico. Mas aqui está a reviravolta. O número 17 desta lista é tão eficaz que as escolas de sobrevivência do Exército dos Estados Unidos ainda o ensinam aos soldados. E o número 3 supera um filtro de água de os mil reais que você pode comprar em qualquer loja de artigos para acampamento. Esses 25 truques mantiveram os pioneiros vivos quando a ajuda mais próxima estava a uma semana de viagem a cavalo. E as empresas de petróleo, fabricantes de eletrodomésticos e redes de supermercados passaram décadas garantindo que você os esquecesse. Porque aqui está a verdade sobre a qual ninguém fala. Se você soubesse o que seu tataravô sabia, pararia de entrar em pânico na próxima vez que as luzes se apagassem. Vamos à contagem regressiva dos 25 truques esquecidos de sobrevivência do Velho Oeste. Top 25. Abafar. O fogo. Antes que os fósforos fossem baratos e comuns, toda a família da fronteira mantinha um fogo aceso 24 horas por dia. Mesmo em julho, sua tataravó não deixava o fogo apagar, porque começar um do zero levava 20 minutos de trabalho duro com pederneira e aço. Na hora de dormir, ela juntava as brasas quentes em um monte compacto. Depois, as cobria com 5 centímetros de cinzas finas, compactando suavemente, mas com firmeza. Chegada a manhã, ela raspava as cinzas, colocava gravetos secos e soprava uma ou duas vezes. O fogo voltava a rugir em menos de um minuto. Os pioneiros chamavam isso de abafar o fogo, e era a diferença entre um café da manhã quente e dedos congelados. Durante um apagão moderno, você pode fazer isso em qualquer fogão, a lenha ou fogueira de quintal. Brasas devidamente abafadas permanecem vivas por 12 a 14 horas sem adição de combustível. Top 24. O porão de raízes. Antes da refrigeração, toda a propriedade rural tinha um porão de raízes cavado a quase 2 metros de profundidade em uma encosta com paredes de terra batida. Ele mantinha uma temperatura constante de 13 graus Celsius o ano todo, mesmo quando o verão atingia 40 graus nas planícies. Batatas, cenouras, nabos, maçãs, repolho e cebolas eram conservados por 6 meses sem um único watt de energia. Seus bisavós armazenavam comida suficiente para alimentar uma família de 8 pessoas durante um inverno em Montana, usando nada além de terra e tempo. A ciência é simples. O solo abaixo de 1,2 metro não congela e não esquenta com as estações. Sua geladeira se torna um peso morto 12 horas após um apagão. Um porão de raízes não se importa se a rede elétrica está funcionando ou não. A FEMA os listou em seu guia de preparação para desastres de 2019. As famílias Amish, no condado de Lancaster, nunca compraram geladeiras porque seus porões de raízes funcionavam melhor. Top 23. O fermento natural. Cada carroça que seguia para o oeste na década de 1840 carregava um pote de fermento natural borbulhante, embrulhado em flanela. Não havia pacotes de fermento biológico e nem refrigeração. Esse fermento era uma mistura simples de farinha e água que capturava leveduras selvagens do ar. E permanecia vivo por décadas se fosse alimentado com uma colher de farinha a cada poucos dias. Um garimpeiro chamado John Bidwell carregou seu fermento do Missouri para a Califórnia em 1841 e seus descendentes em Chico ainda assam com ele hoje. São 185 anos a partir de um único pote. Em um apagão, o pão comercial fica amanhecido em 3 dias e as prateleiras dos supermercados se esvaziam em poucas horas. Um fermento natural na sua bancada lhe dá pão, panquecas e biscoitos ilimitados, desde que você tenha farinha. Nenhuma eletricidade é necessária. Os garimpeiros de Klondike ganharam o apelido de sourdoughs, porque essa era a única comida que nunca os deixava na mão. Top 22. Velas de sebo. Quando o sol se punha na pradaria em 1860, suas escolhas eram a escuridão total ou a queima de gordura animal.
As mulheres pioneiras extraíam sebo de boi ou de veado, cortando a gordura crua em cubos, cozinhando-a em fogo brando por horas em um grande caldeirão e coando o líquido através de um pano fino, despejando-o em moldes de estanho com um pavio de fio de algodão no meio. Cerca de meio quilo de sebo rendia 8 velas que queimavam por 4 horas cada. Isso significa 32 horas de luz a partir de restos de carne que, de outra forma, você jogaria fora. Uma única cozinha pioneira funcionava com 200 velas por ano, feitas inteiramente em casa de graça. Hoje, um pacote com 4 velas de emergência custa $12 na loja de ferragens e desaparece das prateleiras poucas horas após qualquer aviso de tempestade. Se você souber como extrair sebo, nunca mais ficará no escuro. Top 21. Carne seca curada no sal. Muito antes das seladoras a vácuo ou dos freezers horizontais, os Comanches e os Apaches ensinaram aos pioneiros como conservar carne por 2 anos sem um único grau de refrigeração. Corte carne bovina magra ou carne de veado em tiras de cerca de meio centímetro de espessura, esfregue com sal grosso e pimenta do reino e pendure em um barbante de algodão em um local seco e arejado, longe da luz solar direta. Em 72 horas, a carne perdia 2/3 do peso da água e ficava dura como couro. Selada em um saco de musselina limpo em um local fresco, ela se conservava por 24 meses. Um único veado rendia cerca de 18 quilos de carne seca, o suficiente para alimentar uma família de 6 pessoas por 3 meses. Quando a rede elétrica cair e seu freezer falhar, a carne seca é a única carne que sobrevive. O sal extrai a água das células, criando o mesmo ambiente em que as bactérias não conseguem viver. Pura e simples química. Top 20 Pemmican. Aqui é onde as coisas ficam impressionantes. Meriwether Lewis chamou o pemmican de a mais perfeita comida de sobrevivência já inventada. E os cientistas de alimentos modernos da Michigan State concordam. Pegue carne seca, soque-a até virar pó com uma pedra. Misture com partes iguais de gordura derretida e adicione cranberries ou arônias. Embale a pasta em sacos de couro cru selados com mais gordura. Esse pemmican permanecia comestível por 10 anos sem refrigeração. O explorador do Ártico Roald Amundsen abasteceu sua expedição ao Polo Sul em 1911 com ele. Cerca de 450 gramas continham 3.000 calorias, 3 dias de combustível para um trabalhador. Os índios das planícies viviam disso o ano todo. Você podia deixar cair um tijolo de pemmican no chão e ele não quebrava. Os militares do Sinaranja gastaram o estima de 40 milhões harders na década de 1950 tentando fazer engenharia reversa do pemmican para as rações de combate, MRS, e falharam. O original ainda supera qualquer coisa em um pacote de ração moderno. Top 19 Casa de nascente. Se a sua propriedade tivesse uma nascente de água fria correndo por ela, você construía um pequeno galpão de pedra sobre ela e o chamava de casa de nascente. A água fluía por uma calha rasa cortada no chão, mantendo toda a estrutura a 10 graus Celsius o ano todo. As mulheres pioneiras colocavam potes de leite, creme de manteiga e queijo diretamente na água corrente. O leite ficava fresco por uma semana. A manteiga durava um mês. O queijo envelhecia adequadamente. Uma boa casa de nascente substituía totalmente uma geladeira, e a única energia que consumia era a gravidade. Fazendas na zona rural da Virgínia ainda têm casas de nascente funcionando desde a década de 1820, algumas delas guardando comida neste exato momento. Em um longo apagão, se você tiver acesso a um riacho frio ou mesmo a um córrego sombreado, poderá construir uma versão em miniatura, com pedras empilhadas e uma caixa de plástico em menos de uma hora. Segurança alimentar por $0. Top 18. Hardtack, biscoito de campanha. O Diário de um Soldado da Guerra Civil de 1863 descreveu o hardtack como segadores de dentes e castelos de vermes. Mas esse mesmo tijolo de farinha e água manteve o exército da União vivo ao longo de 3.200 quilômetros de marcha. A receita é 2 xícaras de farinha, meia xícara de água e uma colher de chá de sal. Misture.
Abra a massa com cerca de 1 centímetro de espessura e corte em quadrados de 7,5 centímetros. Faça furos com um garfo e asse a 120 graus Celsius por 4 horas, até ficar duro como pedra. Armazenado em local seco, o hardtack dura 25 anos. A ração de um soldado era de 9 biscoitos por dia. O Smithsonian tem hardtack de 1872, que ainda é teoricamente comestível. Quando a rede elétrica cair e o pão fresco desaparecer das prateleiras, o hardtack encherá sua barriga por centavos a porção. Você o mergulha no café ou na sopa para amolecer a mordida. Os pioneiros cruzaram o continente com essa única receita. Top 17. Pederneira e aço. Antes que os fósforos se tornassem comuns e acessíveis em 1870, todo cowboy, batedor e colono carregava uma pequena bolsa contendo 3 itens. Eles carregavam um pedaço de pedra de sílex dura, pederneira, um percussor de aço curvo e um punhado de tecido de algodão carbonizado chamado charcloth. Bata o aço para baixo contra a pederneira em um ângulo acentuado e uma chuva de faíscas incandescentes cairá sobre o tecido carbonizado. O tecido carbonizado pega fogo instantaneamente, brilhando em vermelho. Transfira-o para um ninho de grama seca. Sopre de forma constante e você terá uma chama em menos de 30 segundos. Aqui está a parte louca. As escolas de sobrevivência do exército dos Shinarmen em Fort Rucker ainda ensinam esse método exato. Porque quando seu isqueiro está molhado e seus fósforos estão arruinados, a pederneira e o aço nunca falham. Um kit completo custa ainda $15 na Amazon. Durante o congelamento do Texas em 2021, centenas de famílias ficaram sentadas em casas congelantes porque nunca aprenderam o que seus bisavós dominavam aos 10 anos de idade. Top 16. O fumeiro. As empresas de alimentos realmente não querem que você saiba disso. Um fumeiro adequado era um pequeno galpão de cedro com um buraco para fogo no chão. Brasas fumegantes de nogueira ou macieira produziam fumaça fria a cerca de 100 graus Fahrenheit. Os pioneiros penduravam presuntos, bacon, linguiças e peixes inteiros nas vigas por 2 a 4 semanas. Os fenóis da fumaça penetravam na carne, matando bactérias e criando uma crosta externa protetora. Um presunto caipira devidamente defumado fica pendurado em uma despensa da Carolina do Norte por 2 anos sem refrigeração. Aqui está o que ninguém lhe diz. O USDA realmente reconhece a defumação a frio tradicional como um método legítimo de conservação. Mas as redes de supermercados fizeram um forte lobby na década de 1960 para redefinir as carnes defumadas como necessitando de refrigeração, porque queriam que você comprasse produtos frescos semanalmente em vez de uma vez por estação. Um fumeiro de quintal construído com sobras de madeira custa os $200 e conserva carne suficiente para um ano. Top 15. Frutas secas ao sol. Quando as macieiras e os pessegueiros explodiam de frutas em agosto, as famílias pioneiras não podiam deixar nenhuma apodrecer. Eles cortavam as maçãs em anéis finos, passavam-nas em um barbante de algodão e as penduravam na varanda sob sol direto. Em 3 a 5 dias, elas murchavam e se transformavam em anéis com textura de couro, que duravam 12 meses em um saco de pano. Os pêssegos eram cortados, descaroçados e colocados em tábuas de madeira limpas, cobertas com um tecido de algodão fino para afastar as moscas. As uvas viravam passas na videira, apenas com a luz do sol. Um pessegueiro produzia 200 libras de frutas que, secas, reduziam para 40 libras, e isso se tornava 2 meses de sobremesas de inverno a partir de uma única árvore. Os açúcares se concentravam lindamente e o sabor ficava mais doce do que o da fruta fresca. Desidratadores que são ligados na tomada param de funcionar em apagões. O sol aparece todas as manhãs de graça e sua bisavó o usava para abastecer a despensa. Top 14. Filtragem de água com carvão. Os pioneiros que cruzavam as grandes planícies bebiam de rios lamacentos, lagoas estagnadas e nascentes alcalinas. E a maioria deles não ficava doente. O segredo deles era um filtro em camadas de areia e carvão construído em um tronco oco ou em um simples barril de madeira.
camada inferior de cascalho, camada intermediária de areia limpa, camada superior de carvão triturado da fogueira da noite anterior. Despejava-se água suja no topo e água limpa escorria pela torneira inferior em cerca de 10 minutos. O carvão absorvia compostos orgânicos, gosto ruim e a maioria das bactérias por meio de um processo chamado adsorção. Aqui está a parte mais impressionante. Um filtro Berkey de custa $300 na Amazon usa exatamente o mesmo princípio com materiais modernos. A versão de 1849 funcionava 90% tão bem quanto pelo custo de madeira queimada. Durante um apagão, quando a água municipal deixa de ser segura, um filtro de carvão feito com um balde de 5 galões pode salvar sua família. Top 13. Casca de salgueiro para a dor. Em 1845, um chefe de caravana chamado Ezra Meeker cortou a perna profundamente com um machado e mastigou casca de salgueiro por 3 dias, até o inchaço diminuir. Ele caminhou 1.900 milhas com aquela perna. Os nativos americanos ensinaram aos pioneiros que a casca interna de qualquer salgueiro contém salicina, que o fígado converte em ácido salicílico. Esse é exatamente o ingrediente ativo da aspirina da Bayer. Ferver 2 colheres de sopa de casca desfiada em uma xícara de água por 15 minutos faz um chá amargo que alivia a dor, reduz a febre e afina o sangue. Os salgueiros crescem perto de quase todos os riachos e rios nos 48 estados contíguos dos Ioarno. Quando as farmácias esvaziarem durante um desastre e seu armário de remédios secar, um salgueiro se torna uma farmácia ambulante gratuita. A FDA reconheceu oficialmente a salicina como um composto medicinal em 1979, 130 anos depois que todas as mães da fronteira já sabiam que funcionava. E, top 12, conserva em salmoura. Antes do enlatamento comercial, as mulheres pioneiras conservavam pepinos, vagens, repolho e cenouras em salmoura armazenada em potes de barro. A receita era simples. 1 colher de sopa de sal para cada xícara de água. Submerja os vegetais completamente, coloque um peso sobre eles com uma pedra de rio limpa e deixe o pote descansar em temperatura ambiente. Bactérias naturais, especificamente lactobacilos, convertiam os açúcares em ácido lático, criando aquele sabor ácido de picles e matando tudo que fosse prejudicial. O chucrute durava 8 meses. Picles de endro duravam 6 meses. Repolho estilo kimchi durava mais de 1 ano. Um pote de 3 galões conservava 15 libras de produtos de uma só vez. E o único equipamento necessário era sal, água e paciência. Estudos modernos na Universidade de Wisconsin provaram que vegetais fermentados, na verdade, têm mais vitaminas do que os frescos após 30 dias. Sua avó estava certa. A fermentação não precisa de eletricidade, nem de refrigeração, nem de potes selados. Top 11. A lâmpada de sebo. Quando você não podia pagar por querosene, e a maioria dos colonos não podia, a 50 centavos o galão em 1870, você fazia uma lâmpada aberta com um prato raso de estanho, um pavio de barbante de algodão e gordura animal derretida. Despeje o sebo líquido no prato, coloque um cordão de algodão na borda e acenda a ponta do pavio. O pavio puxava a gordura líquida para cima por ação capilar e queimava com uma chama amarela constante por 6 a 8 horas. Meio quilo de gordura retirada de qualquer animal abatido dava 48 horas de luz. Você podia até queimar a gordura do bacon guardada do café da manhã. Os pioneiros a chamavam de lâmpada de gordura, slush lamp. Durante um apagão de inverno, um prato pequeno, um cadarço de sapato e um tablete de manteiga fazem uma iluminação de emergência que nunca acaba desde que você tenha gordura. Tente explicar isso para alguém procurando freneticamente por pilhas D no Walmart. Top 10. Curativo de mel para feridas. Este ainda surpreende os médicos hoje. Os pioneiros tratavam cortes, queimaduras e feridas infectadas, lambuzando-os com mel cru e envolvendo-os em algodão limpo. Parecia ridículo, mas funcionava todas as vezes. O mel é naturalmente antibacteriano devido ao seu baixo teor de água, produção de peróxido de hidrogênio e um pH ácido de cerca de 3,5.
As bactérias literalmente não conseguem sobreviver nele. Aqui está o que é loucura. A Mayo Clinic agora usa mel de manuka de grau médico em feridas difíceis que não cicatrizam com antibióticos. Um estudo de 2017 na revista Wounds mostrou que o mel supera os curativos à base de prata em 85% dos casos de queimaduras testados. Em 1885, a esposa de um colono em Nebraska fez um curativo com mel no ferimento de machado de seu filho, e ele não perdeu a perna. Durante um apagão, quando você não pode dirigir até um pronto-socorro, um pote de mel cru na sua despensa é um remédio de emergência legítimo. A crendice popular da sua bisavó agora é ciência revisada por pares. Top 9. Leitura do tempo. Antes do rádio da NOAA e dos aplicativos de radar Doppler, todo colono previa o tempo com 24 horas de antecedência, observando os animais e as nuvens. Vacas deitadas no pasto significavam chuva em 12 horas, porque elas sentiam a queda da pressão barométrica. Pássaros voando baixo significavam tempestades, porque o ar pesado forçava os insetos para baixo, e os pássaros os seguiam. Um anel ao redor da lua significava chuva em 3 dias, causado por cristais de gelo em altas altitudes nas nuvens cirrus. Gado virado para o norte significava a chegada de uma frente fria. Um céu vermelho de manhã significava uma tempestade se aproximando pelo oeste. Estas não eram superstições, eram observações refinadas ao longo de gerações. O Old Farmer's Almanac, Almanaque do Velho Fazendeiro, publicado desde 1792, ainda usa esses métodos e supera as previsões de longo prazo do Serviço Nacional de Meteorologia em cerca de 52% das vezes. Durante um apagão sem telefone e sem rádio, ler o céu ainda funciona tão bem quanto em 1850. Top 8. A fogueira refletora, uma fogueira simples, perde 80% do seu calor para cima, em direção ao céu. Os homens da montanha descobriram que empilhar toras ou pedras em uma parede atrás do fogo refletia o calor de volta para a pessoa que estava se aquecendo. Jim Bridger, em seus diários de caça da década de 1830, descreveu a construção de paredes refletoras de quase 1 metro de altura, feitas de toras verdes que transformavam uma pequena fogueira no equivalente a um fogão a lenha. Sente-se entre o fogo e um segundo refletor, como uma lona, uma rocha ou uma parede de abrigo, e você ficará prensado pelo calor de ambos os lados. Uma fogueira refletora bem construída mantém você vivo a 20 graus abaixo de zero, com apenas alguns braçados de lenha por noite. Durante um apagão de inverno sem aquecimento, uma fogueira refletora no seu quintal ou uma lareira com forro de papel alumínio pode manter uma família inteira aquecida sem um único BTU de energia desperdiçada. Top 7. Isolamento de casas de leivas. Os pioneiros nas grandes planícies sem árvores não podiam construir cabanas de madeira porque não havia toras. Então eles cortavam blocos grossos de leivas, torrões de terra com grama, da pradaria, empilhavam-nos como tijolos e construíam casas com paredes de quase 1 metro de espessura. Essas sodes, casas de leivas, mantinham 65 graus Fahrenheit no verão e 50 graus no inverno, sem nenhum isolamento, aquecimento ou resfriamento, além de um pequeno fogão a lenha. A terra compactada e as raízes das gramíneas forneciam um valor R de cerca de R40, melhor do que a maioria das casas modernas. Willa Cather escreveu sobre famílias de Nebraska que sobreviveram a nevascas de 40 graus negativos em casas de leivas de um único cômodo, sem nenhum dedo do pé congelado. Hoje, quando a rede elétrica falha e os aquecedores morrem, a casa suburbana média perde calor em 6 horas. Uma estrutura construída com leivas retém o calor por 3 dias. Algumas fazendas do Kansas e de Nebraska ainda têm casas de leivas da década de 1880, ainda de pé, ainda isolando, ainda esperando pacientemente que alguém volte a morar nelas. Top 6. Lanfses algodão. O algodão mata, costumavam dizer os cowboys. E as pesquisas modernas sobre hipotermia provaram que eles tinham razão. Quando o algodão fica molhado de suor ou neve, ele perde todo o valor isolante e retira o calor do seu corpo. A lã faz o oposto.
Mesmo encharcada, a lã retém 80% do seu calor, porque suas fibras onduladas retêm bolsões de ar, independentemente da umidade. Um pioneiro em 1860 usava uma roupa de baixo inteiriça de lã, calças de lã, camisa de lã, colete de lã, casaco de lã e chapéu de lã. 6 camadas de pele de ovelha entre ele e uma nevasca na pradaria. Ele podia cair em um riacho, sair e não morrer congelado. Os trilheiros modernos redescobriram a lã nos anos 2000, e marcas como a Smart Wool vendem roupas de segunda pele por US$ 80 a peça. Seu bisavô tinha 5 camadas no armário pelo custo de uma tosquia de primavera. Moletons de algodão não vão salvá-lo quando o aquecedor pifar. Top 5. O armazenamento na neve. Quando um caçador em Montana atirava em um alce em janeiro e não conseguia levar todos os 270 quilos para casa em uma única viagem, ele enterrava a carne em um banco de neve profundo e marcava o local com um graveto. A neve isola e congela a exatamente 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, agindo como um freezer natural perfeito. A carne permanecia sólida por meses. Os caçadores armazenavam de tudo dessa forma, desde quartos traseiros até baldes de banha, retornando semanas depois para encontrar a carne ainda dura como pedra e intocada por lobos, porque a neve mascarava o cheiro. Durante um apagão no inverno, quando seu freezer horizontal falhar, você pode armazenar alimentos congelados do lado de fora, em um banco de neve ou sob uma pilha de neve compactada. Funciona por dias a mais do que um freezer sem energia. Minha avó, na Dakota do Norte, armazenou perus de ação de graças dessa maneira, durante todas as tempestades de gelo de seus 80 anos. Um freezer gratuito, cortesia do inverno. Top 4. Chá de sassafrás e cedro. Toda cabana na fronteira mantinha feixes de raiz de sassafrás seca, pontas de cedro branco e folhas de hortelã pendurados nas vigas do teto. Quando a temporada de resfriados chegava, e chegava com força nos dias antes das casas com aquecimento, as mães preparavam um chá dessas 3 plantas que reduzia drasticamente os sintomas do resfriado. A raiz de sassafrás contém safrol, que é um anti-inflamatório leve. As pontas de cedro são carregadas de vitamina C, cerca de 5 vezes mais do que as laranjas em proporção de peso. A hortelã-pimenta abre as vias aéreas. O chá desobstruía os seios da face, aliviava a tosse e baixava a febre em questão de horas. Uma xícara cheia, tomada 3 vezes ao dia, curava a maioria dos resfriados em 48 horas. As farmácias modernas vendem remédios para resfriado com 15 produtos químicos e um preço de 25 nars. Seu bisavô saía de casa, colhia folhas e preparava uma xícara de graça. Durante um apagão, quando as farmácias fecham, conhecer 3 plantas úteis no seu quintal vale mais do que um armário de remédio cheio. Top 3. Fervendo água com pedras quentes. Aqui está a técnica que supera um filtro de água de 1000 nars. Os pioneiros que não tinham uma panela de metal grande o suficiente para ferver água usavam uma técnica que aprenderam com os comerciantes Shoshone. Cave um buraco no chão, forre-o com a pele de um animal recém-abatido, ou até mesmo com um cesto de trama bem fechada, selado com resina de pinheiro. Encha-o com água do riacho e jogue pedras de rio do tamanho de um punho, aquecidas em brasa no fogo. As pedras transferiam seu calor instantaneamente. Em 3 minutos, a água atingia uma fervura intensa, matando todos os patógenos transmitidos pela água, da giardia à cólera. Os pioneiros bebiam de lagoas lamacentas de gado, dessa forma, e não ficavam doentes. O CDC agora confirma que ferver por 60 segundos mata 99% dos contaminantes biológicos. Um filtro Katadin de 1000 mAh remove 99%. A diferença em uma situação de sobrevivência é insignificante. Pedras quentes em um buraco forrado com pele funcionam quando todos os filtros eletrônicos na sua garagem são apenas peso morto. Top 2. Água observando a vida selvagem. Nos áridos Nevada e Arizona, os pioneiros encontravam nascentes escondidas, observando os padrões de voo dos pássaros ao amanhecer e ao anoitecer. As pombas choronas
Sempre voam em direção à água ao nascer do sol e se afastam dela ao pôr do sol. As abelhas viajam em linhas retas de e para fontes de água, e o alcance de uma abelha é de apenas 4,8 quilômetros. Então, seguir uma indica que a água está perto. Colônias de formigas constroem perto de águas subterrâneas rasas. Trilhas de animais convergentes quase sempre levam morro abaixo até uma nascente ou olho d'água. Álamos e salgueiros só crescem onde suas raízes podem alcançar água permanente. Portanto, avistar um álamo solitário no deserto significa uma nascente a menos de 30 metros. Essas habilidades de rastreamento salvaram inúmeras famílias nas caravanas de carroças no sudoeste. Durante um apagão, quando os canos de água municipais falham e suas reservas engarrafadas acabam, saber ler a paisagem vale mais do que uma caixa de água Fiji. Os animais têm encontrado água há 10 mil anos. Eles sabem. Top 1. Banha de porco. Um recurso fez mais para manter as famílias pioneiras vivas do que qualquer outra substância. E os americanos modernos o jogaram no lixo. A banha de porco derretida era usada para cozinhar, assar, fritar, impermeabilizar couro, selar carne em conserva em potes de cerâmica, lubrificar eixos de carroças, fazer sabão, tratar pele rachada, curar queimaduras, condicionar o cabelo e abastecer lamparinas. Um porco de 300 libras rendia 30 libras de banha, que durava um ano inteiro para uma família na despensa, sem refrigeração. Armazenada em um pote de cerâmica limpo em um local fresco, ela permanecia fresca por 12 meses. Aqui está a verdade chocante. Na década de 1950, a Procter Gamble gastou a 50 milhões convencendo as donas de casa americanas de que o Crisco era mais saudável do que a banha. Não era. Um estudo de Harvard de 2017 confirmou que a banha contém menos gordura saturada do que a manteiga e é uma das gorduras de cozinha mais saudáveis disponíveis. Enquanto isso, os óleos hidrogenados que a substituíram acabaram causando as doenças cardíacas pelas quais a banha era culpada. As famílias pioneiras prosperaram com ela. Nós a jogamos fora e ficamos mais doentes. Durante um apagão, um único pote de banha substitui gordura vegetal, manteiga, óleo de cozinha, combustível para lamparinas e pomada para feridas. Um ingrediente, sem usos. A cozinha da sua tataravó funcionava com essa substância mágica. E nós esquecemos de propósito. Escolha um desses para realmente experimentar esta semana. Apenas um. Derreta uma libra de banha, monte um kit de pederneira e aço, prepare um chá de casca de salgueiro ou cave, um espaço para uma despensa subterrânea. Depois volte e me diga que seus tataravós estavam errados. Diga-me que essas habilidades não funcionam. Eu tentei cada uma delas e minha despensa está diferente agora. Há um pote de banha no meu balcão, um fermento natural no armário e uma bolsa de tecido carbonizado na gaveta da minha cozinha. O próximo apagão não me assusta mais. Compartilhe nos comentários qual truque você vai tentar primeiro. Porque esses não são apenas truques de pioneiros. Eles eram uma sabedoria que as corporações gastaram milhões para apagar da memória americana. Sua tataravó sabia. Agora você também sabe. Se esses segredos esquecidos do Velho Oeste mudaram a maneira como você olha para a sua despensa moderna, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes do seu próprio futuro. O próximo cofre de conhecimento perdido se abrirá em breve.